É inegável que a tecnologia melhorou muito esse ano de 2025. E hoje em dia, para quem trabalha na internet e quer promover soluções online, para quem quer que seja, né, qualquer tipo de empresa que seja, a gente, enfim, não precisa mais gastar muito tempo e dinheiro ali aprendendo sobre programação ou contratando um programador para promover uma solução de tecnologia, uma solução de plataforma, um PaaS, um SaaS, enfim, o que quer que seja. Porque a gente tem ferramentas hoje em dia de no-code e low-code que funcionam muito bem para automatizações. Então a gente começou a ver lá em 2018, 2019, antes da pandemia, o surgimento de algumas ferramentas de automação, que nem o Maker, o Zapier, o Pluga. Eu já usei todas essas. E com o tempo elas foram evoluindo, mas nenhuma conseguiu chegar no nível que o N8N chegou, principalmente por ter nativamente dentro dele as funções de link chain, enfim, que trazem a inteligência artificial de forma nativa e faz com que esses fluxos de inteligência artificial consigam resolver problemas muito mais cabeludos, né, do que antes a gente conseguia com automações mais simples. Além disso, o N8N funciona todo por JSON, né? Então você copia ali o seu fluxo, que é um código basicamente, e você pode passar para uma LLM, para uma Cloud Code, um Codex da vida, para ele criar ou melhorar esse fluxo usando também a Cloud Code. Então essas linguagens comunicam diretamente com esse tipo de linguagem também do N8N, que é muito mais fácil para você ter suporte de uma inteligência artificial na hora de programar. Tudo isso aqui eu estou falando porque agora em 2026 eu vejo que esse daqui vai ser o passo a passo, o framework aí, mais utilizado para a construção de qualquer solução de IA, qualquer aplicação. Esse combo que eu vou te mostrar aqui, você pode construir praticamente qualquer coisa. E, enfim, né, eu acredito que vai ser o jeito mais utilizado para a construção principalmente de MVPs, de produtos mínimos viáveis, né? Então, eu quero saber se eu consigo fazer um SaaS dessa forma, um aplicativo dessa forma. Qual que é o mínimo produto viável que eu posso fazer? Qual que é o mínimo que eu posso fazer para trazer essa solução? Utilizando o N8N, Cloud Code, mais um banco de dados, você consegue fazer isso muito fácil, muito rápido, em alguns minutos. Talvez você já pode ter um MVP, se você souber exatamente o que você quer criar também. Beleza? Então, vem aqui para minha tela para a gente falar um pouquinho mais sobre esse framework. Então vamos lá, né? Qualquer solução, qualquer aplicação que a gente vai fazer, ela é composta por essas três coisinhas aqui. Eu tenho que ter o front-end, eu tenho que ter um banco de dados e eu tenho que ter um back-end. O back-end basicamente é como eu vou comunicar esse banco de dados com o front, fazer os scripts que vão fazer a coisa acontecer mesmo, né? Então back-end é muito mais sobre como fazer a parada rolar, né? Muito mais script mesmo rolando por trás dos panos, né? Eu abri aqui para vocês para verem, né? Porque existem algumas ferramentas de no-code ou low-code, como por exemplo o Bubble. Não sei se vocês conhecem o Bubble, mas o Renato Assi aqui do YouTube já fez muito vídeo sobre ele. E eu uso o Bubble hoje em dia, inclusive, para algumas aplicações da minha empresa, tá? E você pode ver aqui, né, que dentro do Bubble a gente tem o index, né, e aqui as páginas, né, da minha aplicação. Então eu tenho todas as páginas aqui que são os front-ends, né? Então se eu entrar aqui em uma página específica, né, vamos entrar, por exemplo, na página de cadastro aqui da Fly. Eu vou ter aqui todos os elementos que compõem aqui a minha página de cadastro, né? Eu posso visualizar aqui para vocês verem como que ele aparece, enfim. E eu vou fuçando aqui, mexendo aqui para programar o meu front-end, tá? Então isso daqui é o front-end, perfeito? Então o Bubble, ele consegue trazer esse front-end de um jeito clique e arrasta, né? Quase um Wix da vida, né? Bem simples. E onde que funciona o back-end, né, do Bubble? Aqui dentro dos workflows, né? Eu tenho workflows, né, que são fluxos que eu vou fazer. Eu quero que isso faça essa alteração no banco de dados, isso se comunique com essa API, né? E eu posso ter também back-end workflows, né, que são workflows que acontecem atrás dos panos, né, que são workflows que, enfim, não vão estar relacionados diretamente ali com aquela página específica, mas sim com toda a aplicação. Então, trazendo esse exemplozinho aqui do Bubble simples, né, eu quero mostrar para vocês justamente isso, como que funciona um aplicativo, né, como que eu crio esse aplicativo. Se você é programador, isso que eu tô, enfim, falando coisa besta para você, né? Mas tenho certeza que tem muita gente aqui que não é programadora que também segue o canal. Como solução hoje, né, para back-end, né, se eu for fazer uma programação com a Cloud Code da vida, normalmente esses scripts vão ser documentos, arquivos ali dentro do próprio aplicativo. Eu não preciso, né, necessariamente ter um low-code, um no-code para isso. Porém, fazendo esse back-end aqui, né, com o N8N, a gente ganha
visibilidade, manutenção para eu poder fazer isso fácil através de uma plataforma visual, e eu também consigo ter nativamente, né, já a inserção dessa cadeia de LangChain para eu poder usar inteligências artificiais, e isso faz com que eu tenha uma forma muito mais nativa de usar IA, né? Então eu vou colocar aqui IA nativa, perfeito? Então se a sua solução aqui pretende utilizar inteligência artificial em qualquer nível que seja, isso daqui permite que você use muito mais fácil dentro do back-end também, sem precisar ficar instalando um monte de biblioteca, ficar instalando um monte de coisa aí, né, pesada também dentro da sua máquina, às vezes até um modelo de linguagem, enfim. Então, desse jeito, né, é o ideal. Sem falar também na questão de segurança de credenciais, né? Então, usando o N8N no seu back-end, você não vai ter que ter muitas normas de segurança ali para esconder as suas credenciais, para esconder as coisas que você tem, porque isso tudo fica dentro do seu N8N. E o N8N, se você estiver usando o modelo Cloud, né, o Cloud N8N, ele é isso de forma nativa, você consegue ter acesso a isso. Se você estiver hosteando por conta própria também, é algumas configurações ali fáceis que você faz para manter essa criptografia das chaves de acesso, né, das credenciais todas que você vai utilizar. O front-end é HTML e CSS, né? Então aqui não tem muito risco, né? Aqui vai ser sempre arquivos HTML barra arquivos CSS, que inclusive é o que mais funciona, né, idealmente aqui dentro de um sistema de aplicação. Aqui, claro que eu vou ter muitos scripts também, né? Eu posso ter coisas rodando aqui dentro do front-end, scripts, mas a maior parte das soluções mais robustas, etc., vão estar funcionando dentro do back-end. E o banco de dados aqui, né? Normalmente ele vai estar agrupando e mantendo, né, todas essas informações, essas trocas de informações, dependendo da sua solução, né, o banco de dados ele vai ser mais robusto ou também mais simplificado. E hoje em dia, você normalmente vai utilizar o Supabase, né, que é o banco de dados mais comum. Mas, Matheus, eu quero um sistema visual, eu quero um banco de dados que permita eu mexer de uma forma mais no-code também, sem precisar de programador, que eu consiga passar até para o meu cliente ali um jeito, às vezes, dele se comunicar. Eu também vejo as pessoas usando, né? E eu vejo isso sendo uma possibilidade de usar o Notion como o seu banco de dados. Porque o Notion nada mais é do que um sisteminha de banco de dados ali, que você pode correlacionar de diversas formas e é muito mais barato. O Supabase aqui você paga $25, né? E o Notion você paga $1, né? Eu acho que ainda tá $1. Então é 25 vezes mais barato, né? E além disso, o Notion tem a possibilidade de você fazer páginas ali dentro, também é uma ferramenta totalmente acessível a um usuário leigo ali, que ele consiga ajustar e mexer nas coisas. Claro que ele vai ter limitações do ponto de vista de banco de dados e talvez seja um pouco mais tricky, né? Um pouquinho mais difícil de tratar a imagem, tratar vídeo, tratar arquivos mais robustos. Beleza? Então, por isso que eu falei que depende muito da aplicação, do que você está querendo criar. Show! Então, se você já tem isso em mente, né? Se você já entende que a sua solução vai seguir dessa forma, agora você vai seguir um passo a passo que eu vou te passar aqui para você poder realmente implementar, né, o seu sisteminha, programar aqui a sua aplicação. Então, o primeiro passo, né, você vai colocar planejar o seu sistema. Deixa eu colocar aqui para alinhar para a esquerda, beleza? Então, planejar o seu sistema, você vai usar normalmente uma LLM para isso também, para te auxiliar nesse processo. Aqui eu indico você já usar a Cloud Code ou o CLI de preferência que você estiver utilizando aí, beleza? Então, esse processo aqui, né, de planejar o seu sisteminha, né, você conversar com uma inteligência artificial para começar a fazer isso, né, é muito importante, beleza? Então você já tem que deixar uma documentação pronta, o arquivo Markdown pronto com os problemas, o jeito que o banco de dados vai ser, o planejamento tem que já estar executado antes mesmo da gente ir para a parte do setup das ferramentas. Depois disso, a gente faz o setup das ferramentas, né? Então eu faço setup do N8N, Supabase ou Notion e salve as credenciais. E aqui também uma coisa muito importante é que você crie as credenciais, beleza? Então, cada uma dessas ferramentas aqui vai ter uma chave API que você vai ter que acessar, né? Vai ter, aliás, todas as credenciais. Coloca isso inicialmente num arquivo bloco de texto ali em algum lugar do seu computador para você salvar e deixe isso na mão fácil, porque você vai precisar também.
Depois que você já tiver o planejamento feito e tem o setup das páginas prontas, aqui você também vai ter que fazer o seu PRD, né? Também conhecido como esse Product Requirement Document, que é basicamente um sistemas ali de .md, né? Um Markdown. Eu posso criar um para o front-end, um para o back-end, para que a própria cloud ajude a gente a escrever esses requerimentos em cada uma dessas etapas, no front, no back, no banco de dados, quais tabelas que precisam, colunas que precisam. Então são todos requerimentos de cada uma daquelas 3 coisas que eu te mostrei no começo do vídeo. Aí a gente chega definitivamente no momento de falar com a Cloud Code. Aqui a gente tem 3 etapas. Primeiro a contextualização. Tá? Se você não fez o planejamento do seu sistema ali com a Cloud Code já né, que eu recomendo inclusive, você vai pegar esse documento que você criou, né? Seja com a Cloud Code ou não, na verdade, mas você pega esse documento e joga de novo para dentro da Cloud Code numa nova seção, cria uma nova seção. Você vai enviar também o PRD, o Product Requirement Document, e não envie nenhuma credencial, tá? As credenciais não deveriam ser salvas ali, mas você vai falar quais credenciais você já tem, quais, né, as chaves que você já tem acesso, tudo que você tem acesso, para ela já entender que você tem isso também. Isso tudo é a contextualização. Feita a contextualização, aí sim a gente vai para o planejamento, que aí a gente vai usar o Plan Mode, beleza? A primeira etapa que a gente estava falando lá com a Cloud Code de planejar o seu sistema, não é necessariamente esse tipo de planejamento aqui, porque esse planejamento é o planejamento de execução, beleza? Eu já estou planejando como que eu vou construir esse código, escrever esse código. Aqui eu ainda estava falando da parte de sistema, né? De como que eu vou, quais soluções que eu vou ter, né? Qual tipo de ordem que eu tenho que ter aqui dentro do meu sistema, perfeito? E aí, após só você executar a IA dentro desse Plan Mode, aí sim a gente vai para a execução de fato, né? Então a gente vai programar a nossa aplicação, né? E também vai testá-la, né? Vai programando e testando para ter certeza que ela vai conseguir montar o app do jeito que a gente quer. E por último, que é uma parte bem complicada também, né? Que a cloud também pode te ajudar, mas é o deploy. Como que eu vou colocar isso que eu construí, que vai estar na minha máquina, vai estar no local aqui, pro ao vivo, colocar num www.com.br da vida. Então como que vai ser feita essa comunicação entre o N2N, que é o nosso back-end, o front-end, o banco de dados, seja no Supabase ou no Notion, né? Tudo isso vai ser feito através de chamadas webhook, chamadas API, para cada uma dessas plataformas. Se você tem o N8N, por exemplo, a gente vai ter webhooks ali configurados dentro do fluxo do N8N que vão receber essas chamadas. E dessa forma a gente consegue rodar, por exemplo, sem precisar ter um back-end com chamada API, né? Enfim. Né? Então fica muito mais tranquilo de trabalhar dessa forma. Tá? E a programação flui também bem melhor utilizando o N8N desse jeito. E a Cloud, como ela vai ter toda essa contextualização, ela vai saber exatamente como fluir, como seguir com isso. Então, nesse videozinho aqui, né, eu trouxe justamente esse passo a passo mais de planejamento, enfim. Eu não abri aqui a Cloud Code, não abri para executar nenhum aplicativo, nada desse tipo. Mas me deixa aqui no comentário se você quer ver algo desse tipo também. Se você quer ver algum vídeo de eu aplicando todo esse framework, todo esse passo a passo aqui na prática. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês agora algumas aplicações que eu criei seguindo esse framework para você entender mais ou menos como ela funciona, beleza? A primeira delas é o funil, né, da minha empresa. Então hoje em dia isso daqui é um sisteminha de captação de clientes que a gente utiliza. A pessoa que preenchendo as informações, né, colocando o nome dela, enfim, até o final, vai fazer um diagnóstico e a gente oferece isso através de tráfego pago nas minhas redes. Então eu quero conseguir ter mais pessoas entrando, preenchendo esse formulário. E no final, né, esse diagnóstico, ele vai pegar todos esses sinais vitais da clínica, esse diagnóstico inicial que a gente fez, as perguntas que essa pessoa foi respondendo, e vai gerar um documento PDF e vai mandar para essa pessoa via WhatsApp. Só que isso tudo não foi feito dentro dessa aplicação. Aqui dentro você está vendo só o front-end mesmo. Dentro dessa aplicação, ele é um site praticamente estático, né? Eu não vou ter nada rodando um back-end, nada rodando um banco de dados ali por trás. Por quê? Dentro daqui dessa aplicação, o banco de dados que eu estou utilizando é o Notion. Então toda vez que eu crio um novo diagnóstico, eu mando esse diagnóstico para o Notion, salvo ali as informações, salvo também no meu CRM, que é inclusive dentro do Notion. E o back-end, né, todo esse fluxo, o workflow para gerar o diagnóstico, gerar o resultado, gerar tudo isso que eu fiz aqui, é feito através do N8N. E a comunicação é feita através de webhooks, que quem configurou foi a Cloud Code. Então vou pegar aqui para vocês verem o fluxo agora como que ficou. E aqui eu tenho o fluxo do diagnóstico, né? Então eu recebo o webhook, eu vou passar aqui por diversas etapas, por exemplo, criar a negociação do RD, enfim, e fazer o diagnóstico em si.
para fazer o diagnóstico, como são várias etapas de IA, né? Você vai vendo, ó, eu tenho uma etapa de planejamento, uma etapa de redação, uma etapa de transformar esse documento todo em um HTML, e aí eu transformo esse HTML em um arquivo PDF e depois disso que eu faço um upload aqui dentro dessa pasta do Google Drive, né? E aí essa pasta do Google Drive já estão aqui todos os diagnósticos que a gente vem fazendo, né, nos últimos meses, anos aí da Fly, tá? Então tem aqui, por exemplo, o diagnóstico de maternidade da clínica Viva Vet, né, que foi feito em setembro de 2025, estou rodando isso já tem bastante tempo. Esse diagnóstico é gratuito, eu não cobro nada para o meu cliente ter esse documento que vai trazer, né, informações de benchmark, muitos dados aqui da nossa empresa que a gente passou nos prompts daquela IA, traz um passo a passo de implementação de fase 1, 2, 3 e principalmente, né, a nossa equipe comercial entra em contato com essa pessoa e faz a venda, né, executa a venda. Um processo de geração de lead que antes ele era muito, apenas pessoas que querem realmente, né, o marketing digital, pessoas que estão procurando efetivamente por uma solução de agência, né, alguém para tocar as redes sociais dele ou então trazer cliente para a empresa dele. Antes eu só conseguia alcançar com meus anúncios as pessoas que realmente estavam com um problema tão grave que ela estava buscando já pela agência, né? Eu só precisava aparecer para essa pessoa. Agora, né, dessa forma eu consigo pegar leads que às vezes estão ainda numa fase de descobrimento, que estão descontentes com a empresa dele, mas não sabem exatamente o que está acontecendo, qual que é o dado da empresa dela que precisa ter uma atenção maior, qual informação que a gente leva como mais relevante. E através desse formulário diagnóstico, esse fluxo, isso é totalmente possível, né? É uma aplicaçãozinha simples, sim, né? Eu não estou trazendo uma aplicação tão robusta, né? Mas para vocês verem que uma solução pontual, né, pode fazer uma grande diferença na sua empresa também. E você não precisa pensar também em ser megalomaníaco e já querer construir uma aplicação, um SaaS completo. Se você tiver várias aplicaçõezinhas, várias soluções menores, em algum momento elas podem estar se conversando também, e aí sim você vai conseguir montar uma solução completa, que você vai só juntar essas soluções, essas ferramentas, né? Enfim. Então, esse é o framework que eu tenho utilizado, né? Essa aqui é uma das soluções que eu tenho feito com o N8N, mas eu tenho algumas outras também, depois eu posso trazer para vocês. Mas quero saber o que vocês acharam desse vídeo, deixa um comentário, se você já fez alguma aplicação, alguma solução nesse modelinho, né, nesse framework que eu estou passando, e deixa o seu like, se inscreve, até a próxima.